Já imaginou viver num mundo onde cada país tem sua própria hora? Que loucura seria, né? Tipo, combinar de se encontrar com alguém. E a pessoa aparece, tipo, 10 horas depois. Exatamente. Ia ser um caos total. Ainda bem que, no século XIX, decidiram criar um sistema unificado de fusos horários, né? E adivinha quem está no centro dessa história toda? Ah, essa é fácil. O famoso meridiano de Greenwich. Bingo! Mas você já parou para pensar por que escolheram logo Greenwich lá na Inglaterra para ser o ponto zero do mundo? Pois é, né? Parece meio aleatório. E é justamente por isso que hoje a gente vai mergulhar a fundo nesse tema. Desvendar os mistérios, as polêmicas e as curiosidades que envolvem essa linha imaginária que, acredite ou não, moldou o mundo como a gente conhece. Preparado para essa viagem no tempo? Mas pronto. Então, para começar, vamos imaginar que a gente está em Londres, passeando por Greenwich, sentindo a brisa do Tâmisa. Ouvindo as badaladas do Big Ben ao longe. E de repente a gente se depara com uma placa no chão. Que diz? Você está aqui, no meridiano de Greenwich, longitude zero. É de arrepiar, né? Saber que essa linha que parece tão simples atravessa continentes, define as horas do planeta inteiro e anda por cima. Já foi motivo de muita disputa entre as nações. Pois é. Imagina só, no século XIX, vários países queriam a glória de ter essa linha passando pelo seu território. Era uma questão de prestígio, poder. Te mostrar pro mundo, ei, a gente é o centro das atenções. E nessa disputa acirrada, Portugal até que tentou a sorte, né? Com o seu Observatório Astronômico de Lisboa, que na época era referência em estudos náuticos. Mas no final das contas, quem levou a melhor foi a Inglaterra, que dominava os mares e tinha uma baita influência política na época. Parece que o poderio britânico falou mais alto, né? Em 1884, durante a Conferência Internacional do Meridiano, nos Estados Unidos, Tchan, tchan, tchan. o Meridiano de Greenwich foi oficialmente consagrado como o ponto zero do mundo. Imagina a cara dos outros países que ficaram a ver navios. E devem ter ficado verdes de inveja. Mas falando sério, essa decisão teve um impacto enorme na organização global. A partir do meridiano de Greenwich, foi possível padronizar os fusos horários. E calcular a longitude de qualquer lugar do planeta. E como é que funciona essa divisão dos fusos? Me explica de novo, que eu sempre me confundo. É simples. A Terra leva 24 horas para dar uma volta completa em torno de si mesma, certo? Então, se a gente dividir os 360 graus da circunferência da Terra pelas 24 horas do dia. A gente chega aos 15 graus de longitude que correspondem a cada fuso horário. Nossa, agora fez sentido. Viu? E a partir do meridiano de Greenwich, que é o ponto zero, a gente vai somando ou subtraindo as horas dependendo da direção que a gente segue. Tipo, se a gente viajar para leste, a gente adianta o relógio. E se a gente for para o oeste, a gente atrasa. Que legal. Mas e Portugal? Eles aceitaram de boas essa imposição da Inglaterra. Olha, aceitaram, mas não sem dar uma leve cutucada nos britânicos. Mesmo? Como assim? Em 1912, quando Portugal finalmente adotou o sistema de fusos horários, eles fizeram uma pequena, digamos, adaptação. Que tipo de adaptação? Eles decidiram adiantar os seus relógios em 36 minutos e 44 segundos em relação ao GMT, o Greenwich Mean Time. Mas por quê? Essa diferença corresponde exatamente à distância entre o meridiano de Greenwich e o meridiano que passa pelo Observatório de Lisboa. Eles quiseram manter uma ligação com a sua própria referência temporal, sabe? Uma forma sutil de mostrar que não estavam totalmente submissos à decisão inglesa, né? Exatamente, uma pitada de orgulho lusitano. Mas, brincadeiras à parte, o meridiano de Greenwich revolucionou a navegação, né? Imagina só os navios se guiando pelas estrelas, sem um ponto de referência preciso. Seria um desastre. Encares, naufrágios, piratas. E sem falar na dificuldade de calcular a longitude, que era um dos grandes desafios da época. Mas com a adoção do meridiano de Greenwich, tudo ficou mais fácil. Os navios podiam se localizar com mais precisão, traçar rotas mais seguras. E explorar novos mares com mais confiança. E essa padronização, que começou com a navegação, acabou se estendendo para outras áreas, né? Com certeza. A comunicação, o comércio internacional, as viagens, tudo se beneficiou dessa unificação global. E hoje em dia a gente nem consegue imaginar um mundo sem o meridiano de Greenwich, né? A internet, o GPS, o satélite, tudo depende dessa linha imaginária para funcionar. É incrível como algo aparentemente tão simples pode ter um impacto tão grande nas nossas vidas, né? Mas e aí, será que o meridiano de Greenwich vai reinar para sempre? Essa é a grande questão. O mundo está em constante mudança, a tecnologia avança cada dia. Quem sabe o futuro nos reserva novas formas de nos conectarmos globalmente, talvez até sem depender de um único ponto de referência. O futuro é um mistério. Mas uma coisa é certa. Conhecer a história do meridiano de Greenwich nos faz refletir sobre a importância da cooperação internacional, da busca por soluções conjuntas. E como a gente precisa estar sempre abertos a novas ideias e a novas formas de pensar o mundo. E aí, pessoal, gostaram da nossa viagem no tempo? Esperamos que sim. E fica o convite para vocês continuarem explorando esse tema fascinante.
Pesquisem sobre os outros meridianos que dividem o globo, sobre a história da navegação, sobre os desafios da padronização global. O mundo está cheio de mistérios e curiosidades esperando para serem desvendados. Até a próxima. Tchau! Tchau!